Bom dia! Como vocês estão? Como está sendo o dia hoje aí para vocês? Como foi o dia até agora? Vamos lá, não vamos nos enrolar muito, para depois quem for assistir, né, a quinta live aí da nossa semana, do Não Intox. Ó, tô na rua de novo. E aí, vamos ver como é que vai ser hoje. Vai passar carro, cachorro, pescador. Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Márcia Gabriele. Eu sou nutricionista, sou terapeuta ayurveda, sou terapeuta holística e minha missão é te ajudar a enxergar além do prato, porque nutrição não é só sobre comida, né? Nutrição, sim, é aquilo que a gente come, é importante, com certeza, mas nutrição também é aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente e aquilo que a gente absorve do ambiente. Tudo isso também está nos nutrindo ou nos intoxicando. Eu trabalho com um método aí exclusivo, né, que eu mesma desenvolvi, que é a nutrição dos 4 corpos. Um caminho que integra o nosso corpo físico, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e o nosso corpo espiritual. Porque o corpo físico não funciona sozinho. Sem essas outras camadas, esses outros corpos, a gente não teria vitalidade, tá? Então a gente não seria vivo só com o corpo físico, tá? E muita gente acha, né, que o problema tá só no metabolismo, tá só na alimentação, tá só na nossa falta de disciplina, né? Mas o que realmente nos intoxica e nos impede de mudar é muito mais profundo. Por exemplo, né, se a tua mente ela tá muito acelerada, né, o teu intestino não vai funcionar direito. Se as tuas emoções elas estão reprimidas, né, a tua relação com a comida vai ficar desregulada. Se a tua energia ela tá intoxicada, né, o teu corpo ele vai responder com cansaço, com inflamação, com compulsão alimentar. Então é muito mais profundo, não é só o alimento, né, que o nosso corpo absorve. É tudo que a gente consome com a nossa mente, é tudo que a gente sente. E hoje a gente vai falar desse corpo espiritual, né? Então, eu sei que tem muita gente ainda, né, que ouve falar aí de energia, acha que é algo místico, esotérico. Ainda, em pleno ano aí, 2025, em plena transição planetária, ainda tem muito. Mas a verdade é que a ciência já comprova que tudo no universo há energia vibrando em diferentes frequências. E o Einstein já nos falava, né, que tudo é energia e energia é tudo que há. Portanto, o nosso corpo físico, ele não está separado da tua vibração e da tua energia. E é isso que eu quero te mostrar aqui no meu perfil, né? Como trazer aí essa visão para nossa vida e transformar essa nossa relação com a nutrição e com o nosso bem-estar, tá? Então essa live que eu tô fazendo hoje, ela faz parte aí do desafio do verdadeiro detox, né? O Não Intox. Uma semana aí que começou na segunda-feira, né? Pra limpar não só o nosso corpo, mas também a nossa mente, as nossas emoções e a nossa energia. Porque o detox de verdade, ele não é só o que a gente come, tá? Ele é o que a gente elimina do nosso campo. Porque tudo que tá no nosso campo, a gente está absorvendo. Você sabia que até o cosmético, o desodorante que a gente usa, a gente tá absorvendo? A pele, ela é um órgão, né? Um dos maiores órgãos, se não o maior, eu acho. Agora não lembro. Mas o que eu passo na minha pele, eu tô absorvendo. Então, como que eu trago a formação do Ayurveda aqui, no Ayurveda, a gente faz cosméticos com cúrcuma, com especiarias. Por quê? Porque eu posso, né, teoricamente, passar na minha pele só aquilo que eu comeria. Por quê? Porque a pele é um órgão absortivo, tá? Então, pra vocês verem como é muito mais profundo, né, essa questão, tá? Então, vamos aí falar sobre isso, tá? O que a gente precisa eliminar do nosso campo, mas não simplesmente eliminar, né? O que a gente precisa trazer para o nosso campo também, né? Por quê? Porque toda restrição, tudo que a gente elimina gera uma compulsão e gera uma falta. Então não é simplesmente eliminar. Eu tô tirando, o espaço ali tá vazio, mas o que eu vou colocar? Por exemplo, ontem a gente falou do tempo de silêncio, né? Do detox do digital. Eu tô tirando ali, sei lá, um grupo, né, no WhatsApp que não serve pra nada pra mim. Eu tô saindo ali, parando de seguir um perfil que faz eu me comparar, né? Que faz o meu dia ficar mais pesado. Mas o que eu vou colocar no lugar? Eu vou colocar uns minutos de conexão com a natureza. Entende? A gente não só elimina, a gente também adiciona, né, ferramentas aí. Então, durante esses 7 dias aí, a gente tá falando sobre isso, sobre essas intoxicações invisíveis que drenam, né, a tua vitalidade e como pequenas mudanças aí podem transformar a nossa relação com o nosso corpo. Bora então ir juntas aí, né, romper com essa visão limitada de intoxicação, de detox e trazer muito mais clareza, mais leveza aí pra nossa vida. Certo? Então, feitas as devidas apresentações, bora falar então sobre o tema deste 5º dia do Não Intox, né? Então, sejam muito bem-vindas aí, né, a esse 5º dia do verdadeiro detox e não intox. E hoje a gente vai falar sobre um tipo de intoxicação que afeta diretamente aí a nossa energia, mas que muita gente ignora. O que é, né? A desconexão com a nossa própria essência. O nosso tema de hoje, então, é se desconectar do externo para se reconectar consigo, com a gente mesma, tá? A maioria das pessoas sente aí, né, que tá sempre correndo,
mas nunca sente que tá realmente presente, né? Porque eu tô fazendo 1000 coisas aqui, mas eu tô pensando no que eu tenho que fazer depois, no que me aconteceu ontem, ou lá, vocês, não sei se vocês viram aquele filme Comer, Rezar e Amar, que ela tenta meditar, né? É muito isso, né? A mente dela fica lá. Ó, meus cachorrinhos estão aqui embaixo e uma delas é ceguinha e ela fica batendo aqui na mesa. Então é isso, né? A gente tá sempre correndo. Hoje a nossa rotina aí, né? Esse século, né? Trouxe essa rotina cada vez mais estressante, cada vez mais corrida. E o que a gente está buscando hoje? É fazer o inverso, o caminho inverso. É voltar pro simples. É desacelerar, né? Então, é isso, né? A gente sente que mesmo descansando, muitas vezes, né? A nossa energia aí segue carregada, como se algo aí estivesse drenando o tempo todo, né? E aí eu quero que vocês reflitam, né? Qual prática? Vocês têm alguma prática espiritual que te fazem se sentir mais alinhado? Ou vocês sentem aí, né, que estão sempre no automático, tá? Por isso que a mini lição do dia 5 do desafio, né, é sobre essa intoxicação espiritual que vem da onde? Desse excesso de estímulo externo. E quando eu falo de espiritual, de espiritualidade, eu não estou falando sobre religião, né? A espiritualidade, ela é diferente de religião. A espiritualidade é quando a gente se conecta com algo maior. Quando a gente tem fé, seja, no meu caso, quando eu me conecto com a natureza, é a minha espiritualidade, né? É energia. Né? É o que a gente se sente pertencente, aonde a gente sente o nosso propósito, onde a gente entende o que a gente está fazendo aqui, por que a gente veio, né? Na minha visão espiritualista, aonde eu gosto de estudar as filosofias, estudar as religiões e trazer o que cada uma acrescenta na minha vida, conforme, né, o meu entendimento e a razão que eu tiro disso tudo. Eu gosto muito do budismo, do hinduísmo, né, onde eu estudei aí o Ayurveda, né, que vem dos hindus, né, o estudo dos Vedas. Então, eu gosto do espiritismo, né? Foi onde eu entrei lá quando eu era ainda pré-adolescente, comecei a ler os livros espíritas e aquilo começou a fazer muito sentido pra mim. Veio de uma família católica, né? Fiz catequese, então assim, hoje eu entendo que a religião, né? A gente não precisa ter uma religião ritual ali, né? Pra se sentir conectada com a espiritualidade. Basta, né? A gente ter esse contato com a natureza, já é uma conexão espiritual. Então, espiritualidade é isso, né? É totalmente diferente de religião, tá? É isso que eu trago hoje. Essa intoxicação espiritual, ela vem desse excesso do estímulo externo, porque quando eu tô com muito estímulo, eu não consigo me conectar com nada, né? Seja religião, seja natureza, seja o que vocês acreditam que faz sentido pra vocês, tá? A gente vive hoje num mundo onde tudo é barulho, onde tudo é estímulo, onde tudo é excesso de informação. Dificilmente alguém consegue, por exemplo, sentar para fazer uma refeição, sentar no celular, sentar com um vídeo, sentar com a TV, né? O tempo todo conectado no celular, respondendo mensagem, consumindo conteúdo, não é assim? E quando a gente percebe, né, o dia acabou aí. E a gente nem teve esse momentinho de silêncio, esse momentinho de conexão. E essa conexão contigo, como é que fica, né? Quanto tempo aí do teu dia tu passa te ouvindo de verdade, né? Tu já parou pra pensar, né, aí que o teu cansaço pode ser muito mais energético do que físico? Tu na rua. Ai, bem, a nossa casa aqui é bem na esquina. Só que é uma praia muito tranquila. Raramente passa carro aqui, mas aí quando eu resolvo fazer live, passa uns 5, 6 carros. E aí, será que a energia de vocês está sendo drenada aí por coisas externas que vocês não percebem? Tá? Vou dar um exemplo aí pra vocês. Por exemplo, se a gente passa o dia ali no celular, vai dormir exausto, né? Sem nem lembrar direito o que fez no dia, tu pode estar aí espiritualmente desconectado. Por quê? Porque a mente fica tagarelando. Ontem a gente falou sobre isso, né? Sobre essa desintoxicação mental. O excesso de preocupação, ansiedade, tudo isso nos afasta de quem a gente realmente é, tá? Então reflitam aí, né? Se vocês já sentiram a energia drenada sem motivo aparente, o que seria um motivo aparente? Um treino intenso, cansaço, um dia que a gente, sei lá, trabalhou demais, ou um dia que a gente fez uma viagem. É natural sentir cansaço, não é? Mas e aquelas vezes que a gente, teoricamente, não fez nada extenuante, mas mesmo assim a gente se sente sem energia, com essa energia drenada, tá? Então eu quero que vocês reflitam aí sobre isso. E agora a gente vai falar um pouquinho aí de como a energia ao nosso redor afeta a nossa vibração. Nesses dias aí também que a gente vem falando, né, essas lives, eu já falei bastante sobre isso, sobre vibração, sobre a escala de Hertz, né, onde que a gente tá vibrando ali, né, de 0 a 1000, a gente tem que tentar vibrar acima de 200, tá? Então a gente já falou um pouquinho sobre isso, que tudo é vibração, né, e tudo é frequência, e a gente que escolhe aí a frequência que a gente quer sintonizar, né? E se a gente quer criar as nossas metas, nossos desejos, a gente tem que sintonizar naquela vibração dos nossos desejos, para que o universo possa atuar, né? Mas não é só
estar ali com a vibração alta. Como que a gente fica com a vibração alta? Pensando positivo, fazendo afirmação positiva, tendo uma rotina de alta vibração, se alimentando bem, né? Fazendo movimento. Tudo isso, né? Mantém a nossa vitalidade, a nossa vibração mais alta. Mas agora, se a minha mente, se o meu emocional estão intoxicados, não adianta ter uma alta vibração, né? E ser cheio de crenças. E aí, o universo não consegue agir mesmo a gente estando com alta vibração. Vocês entendem como tudo tem que estar alinhado para que a coisa aconteça, para que a coisa flua? Por isso que a gente traz aqui esses 4 corpos. A gente precisa olhar para o físico, para o mental, para o emocional e para o nosso espiritual, que é o que a gente está falando hoje, tá? Então, como que essa energia afeta a nossa vibração, né? Assim como a comida, ela vai impactar no nosso corpo, o ambiente e as pessoas ao nosso redor também impactam a nossa energia, tá? Por exemplo, se vocês convivem aí, tá? Com pessoas negativas, se vocês costumam frequentar lugares mais pesados, ambientes mais pesados, mais densos, por exemplo, hospitais, é um ambiente denso, festas, bares, né? Ou vocês não se dão, por exemplo, momentos de silêncio, né? A tua energia, ela tá absorvendo tudo isso. Não que a gente vá parar de frequentar se tu trabalha em um hospital, por exemplo, mas tu tem que ter o teu momento de silêncio para que o teu corpo, né, mantenha a tua vibração. Porque os corpos todos, eles tendem sempre a entrar em equilíbrio, que a gente chama de homeostase. Então, se a nossa energia tá alta e a gente vai para um ambiente que a energia tá mais baixa, o que acontece? Uma transmissão de energia. A gente vai doar a energia para que a gente se iguale àquele ambiente. É que nem a transmissão de calor, né? É assim que acontece, tudo é energia. Então, eu preciso ter as minhas proteções, né? Se eu já sei que o ambiente é mais pesado, eu preciso ter ferramentas para minha proteção. Carregar um cristal, por exemplo, que absorve as energias. Então, o cristal vai ser o escudo e não tu. Entendem? Então, a gente já tem que se preparar para esse exame, não que a gente não vá frequentar. Mas a gente precisa estar preparado para lidar com esse lugar mais denso, tá? Por quê? Porque senão a gente absorve tudo isso e vai só acumulando. Quando vê o nosso corpo físico ali, eu falei sobre isso, né? O nosso corpo físico, ele é só um mensageiro daquilo que está acontecendo nos nossos campos invisíveis. Aí eu começo a ficar com dor, aí eu começo a ficar doente, aí eu começo a ficar com várias questões físicas, que se eu vou lá no médico, não sai nada lá no exame, né? Por quê? Porque é energético, porque está impregnado nas minhas células, causando dor, causando inflexibilidade, né? Então, tá? É isso que acontece, a gente absorve tudo isso. Né? Por exemplo, assim, já aconteceu aí com vocês, né? De vocês entrar num ambiente aí e sentir um peso, né? Qualquer ambiente, né? A gente sente aquele peso, aquele desconforto, né? E a gente não sabe explicar o porquê. É por isso, por causa da densidade daquele ambiente. Ou às vezes, né? Acontece a gente estar perto de alguém ali, né? E do nada sentir a nossa energia baixar também. E às vezes a gente tá super bem, né? A gente acorda bem. Mas basta, por exemplo, a gente entrar no trabalho ou conversar com alguém ali específico que tu sente um peso no teu corpo, que tu já desanima. Dá aquela dorzinha de cabeça, bate aquele desânimo, aquele cansaço. Por que isso acontece, né? Acontece porque o teu campo energético, ele absorve essas cargas externas o tempo todo. E se tu não limpa, isso só vai acumulando, tá? Então aí reflitam, né? E vocês têm algum momento do dia para se reconectar, ou a rotina de vocês consome vocês completamente, que vocês não conseguem observar, né? Essas trocas de energia que vocês têm o dia todo. Tá? É por isso que eu vou trazer aqui agora as mini tarefas do dia de hoje, né? Do 5º dia aí do Não Intox, que é sobre essa desintoxicação espiritual. Lembrando que espiritualidade é totalmente diferente de religião, tá? Espiritualidade é a conexão com algo maior. É o momento que eu desligo do externo e me reconecto com o meu interno, tá? Então é isso, né? Vamos para as mini tarefas, como a gente tem sempre aí a afirmação do dia. Para que serve essa afirmação do dia? Por que eu tô trazendo todos os dias, né? Uma relacionada a cada corpo ali que a gente está falando, porque elas são as afirmações positivas, tá? Elas são uma reprogramação energética que fortalecem essa conexão interna. Através ali da afirmação positiva, eu consigo reprogramar as minhas crenças, né, limitantes, os meus pensamentos negativos, tá? Então, qual que é a afirmação do dia de hoje, tá? Já que a gente está falando dessa desintoxicação espiritual, a afirmação de hoje é: eu confio na minha jornada e sigo a minha intuição. Então, cada vez que vocês se sentirem aí, né, a energia dispersando, quando vocês se sentirem aí sobrecarregados, parem aí um pouquinho, né, parem um segundo, respirem e repitam essa frase, né? Eu confio na minha jornada e eu sigo a minha intuição. A gente esquece que a intuição fala, né? Mas se a mente estiver muito barulhenta, a gente nunca vai conseguir escutar a intuição. E a intuição, o que é a intuição? A intuição é aquilo que dá um quentinho no coração, mesmo que às vezes seja uma situação desafiadora. Quando a gente está ali numa encruzilhada, tem, né, escolhas a fazer, como que a gente escuta o nosso coração? Como diferenciar essa mente do coração, né? Quando a gente pensa numa situação e a gente sente o coração é mais pesado, mais angustiado, é porque é a mente que está, né, te contando aquilo ali. Agora, se mesmo difícil
vocês sentem aquele conforto, né? Não é isso que eu tenho que fazer. É o coração, é a intuição que tá mostrando para vocês o melhor caminho. Então, a gente tem que ter ferramentas, tem que ter um momento do dia de conexão para conseguir ouvir essa intuição. Por quê? Porque se a mente estiver barulhenta, a gente não vai conseguir ter acesso a ela, tá? Então, a afirmação, né? Uma ferramenta simples, mas muito poderosa. Então, façam aí, anotem, né? Ali junto com as outras. Anotem num post-it, no bloco de notas do celular. Tornem isso decreto na vida de vocês. Falem sempre ao acordar e antes de dormir, né? Para voltar essa vibração para vocês, para se conectarem com vocês, para a intuição ficar cada vez mais aflorada, né? Tá? Então vamos para a segunda aí, mini tarefa do dia. Geralmente eu tenho trazido, geralmente não, né? Eu tenho trazido sempre 4 mini tarefas pro dia. Uma delas é sempre essa afirmação do dia, porque eu sei o quanto elas são poderosas, porque eu consigo ver através ali das minhas análises, né, de radiestesia, análises de campo, o quanto a gente consegue ressignificar padrões limitantes através de afirmações e de decretos positivos, tá? É claro que existem gatilhos. O que são os gatilhos? Algo que acontece que faz eu voltar para aquela crença limitante. A gente não existe uma cura completa de uma crença, né? Por quê? Porque vão existir gatilhos. Só que o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter essas ferramentas para naquele momento, em vez de cair naquele pensamento, né, limitante, eu faço essa afirmação. E com isso, com essa constância, com essa prática, eu vou conseguir ir mudando os meus padrões neurais e reconfigurando todas essas crenças. Mas aí tem que ter disciplina, tem que ter constância, tem que tentar sentir que aquela afirmação é verdadeira, é de verdade. Isso é a prática, como qualquer outro hábito, né? A gente precisa ter constância, tá? Então, a segunda prática energética é a importância da meditação e da pausa consciente, tá? Então, hoje eu quero convidar vocês aí a refletirem sobre algo bem simples, mas muito transformador também, que é o poder do silêncio e da conexão com a gente mesmo. A gente está falando de intoxicação, desintoxicação espiritual, não tem como a gente não falar no poder do silêncio e da meditação, tá? Muita gente acha, né, que meditação é só sentar ali em posição de lótus e esvaziar a mente. Mas, na verdade, meditar é criar esse espaço, né? Criar esse espaço interno para que a tua energia ela se reorganize. A gente nunca vai conseguir parar de pensar. E que bom, porque é sinal de que a gente está vivo, né? O campo mental faz parte do nosso ser, né? Essa camada mental faz parte. Então não tem como a gente achar que a gente vai parar de pensar. Não sentem para meditar achando que vão parar de pensar. O que a gente tem que fazer? O nosso campo mental, assim como os outros sentidos, né, a gente está colocando a atenção nele. Então, quando a gente senta para meditar, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar a atenção da mente. E como que a gente faz isso? Escolhendo outro sentido para colocar a nossa atenção. Olha só, né, vou puxar aqui a brasa pro meu assado, falar de comida, de alimento. Por quê? Porque quando a nossa mente, né, ela tá tão confusa, tão sobrecarregada, a gente vai pra alimentação, vai comer algo, né, tem alguma compulsão alimentar. Por quê? Porque uma das formas mais fáceis que o nosso corpo sente de sair da mente. Por quê? Porque o sentido, a atenção, ela vai pra onde? Pro paladar. Então, a meditação é isso, em vez de a gente vir pro paladar e ir lá e comer algo, o que a gente vai fazer? A gente vai sentar e vai colocar essa atenção ou na nossa respiração, ou no nosso ouvido, né? Por quê? Porque a gente vai escutar, por exemplo, os barulhos da natureza, uma escutativa, né? A gente vai prestar atenção na música que tá rolando ali. A gente vai... Aí tem os exercícios, as técnicas, né? Tem sons que a gente percebe que são mais próximos da gente, sons que a gente percebe que estão mais longe. Por quê? Porque eu tô só querendo tirar minha atenção da minha mente. Então não é que vai parar de pensar, vai só desviar a atenção para outro sentido. E aí vocês vão escolher as técnicas de vocês, tá? Podem botar uma meditação guiada, né? Pode prestar atenção na respiração, mas não é parar de pensar, vocês entendem? Isso pra mim foi uma virada de chave quando eu entendi. Por quê? Porque eu trabalho com a questão alimentar, né? Então eu fui com o tempo tentando entender o que trazia essa compulsão, fazia as pessoas comerem muitas vezes sem ter fome. Por quê? Porque a gente não consegue sair dessa mente. E aí a gente vai pro alimento, porque é uma forma da gente estar no paladar. A nossa atenção vai dizer, por minutos ali a nossa atenção tá onde? No sabor daquele alimento. Então eu saio da mente e venho pro paladar. Só que, muitas vezes, o comer, né, ele não é tão saudável pro nosso corpo físico. Então o que a gente faz? Coloca atenção em outro sentido. Audição, respiração consciente, tá? Então não é isso, né? A meditação, ela não é só sentar ali em posição de lótus e esvaziar a mente. Meditar é criar esse espaço interno para que a tua energia se reorganize, é sair desse turbilhão mental, né? A gente tem lá não sei quantos mil pensamentos por dia. Imaginem se a gente não sai disso. A gente fica sem foco, a gente fica sem clareza, tá? A gente fica totalmente desequilibrado aí, tá? Então, por que isso é tão importante, né? Essa questão do silêncio consciente da meditação. Porque no meio de tanto estímulo externo, de tanta informação,
a nossa mente aí fica totalmente carregada. Eu vejo isso nos meus atendimentos que eu faço de realinhamento energético, da mentoria, onde eu analiso como está esse campo mental. Nunca peguei nenhuma pessoa que não estivesse hiperativo nessa região do frontal, que é a região do nosso mental. O que é isso? Excesso de energia. E o que isso causa? Falta de foco, falta de clareza, insônia, bruxismo, dor de cabeça. Bom dia. Tudo que está relacionado com essa região frontal são, né, as causas aí de uma mente sobrecarregada, de um frontal desequilibrado, certo? Então, por isso que é tão importante, senão, com um frontal desequilibrado, a gente não vai dormir bem, a gente não vai conseguir se conectar com a nossa intuição, tá? E nesse mundo, né, da era digital, da era das redes sociais, com tanta informação, com tanto estímulo externo, se a gente não parar nem por alguns minutos no nosso dia para se ouvir, a nossa intuição ela vai ficando cada vez mais abafada, né? A gente não vai conseguir ter acesso a ela. Portanto, a gente não vai conseguir se conectar a esse corpo emocional também, que é tão importante, né? Então, o silêncio e essa respiração profunda, eles vão ajudar a liberar toda essa sobrecarga aí energética e trazer clareza para as nossas decisões, né? Que antes pareciam tão confusas. É claro, no meio de uma hiperatividade mental, a gente não tem como, né? Não ser confuso mesmo. Olha a quantidade de pensamentos, né? Então, a meditação, ela não é parar de pensar, ela é desviar o nosso foco e a nossa atenção para outro sentido que não seja a mente. Aí vocês escolham. Audição, respiração, paladar na hora de comer, na hora que for o horário da refeição, né? É a alimentação consciente. Eu tô prestando atenção na textura, no paladar, no sabor desse alimento. Aí sim, né? Mas não quando não é a hora, né? Que é o que as pessoas costumam fazer. Pra fugir da mente, eu vou pro meu paladar o dia inteiro. Por quê? Porque a gente não costuma ter esse momento do dia para se reconectar com a gente mesmo. Por isso que uma das mini tarefas vai ser justamente isso, tá? Então, a importância da meditação e da pausa consciente no dia de vocês. Então, eu quero que vocês tenham aí um horário do dia para se conectar, tá? O desafio do dia é esse, né? Separar um momento do dia. Pode ser antes de dormir, pode ser num intervalinho aí do dia de vocês. Simplesmente para ficar em silêncio, sem celular, sem distração. Apenas aí respirar e observar como a tua energia se reorganiza, tá? Não precisa, né, de técnicas mirabolantes, nada disso. Porque a gente se auto-sabota, né? Pensando lá que tem que ser... É o famoso perfeccionismo, né? Vamos desapegar desse perfeccionismo aí, vamos se voltar cada vez mais pro simples, né? Que é isso que a gente precisa. A gente precisa se reconectar com o simples, com a natureza. A natureza aí tem os seus ritmos e a gente precisa se reconectar com esses ritmos naturais, tá? Porque fazemos parte disso. Isso é conexão espiritual, é se sentir parte de um todo. Então, quanto mais simples, mais próximo eu tiver desse ritmo natural, mais conectado eu vou estar, certo? Então, é esse o desafio do dia, separar um momentinho do dia aí, pra ficar em silêncio, pra ficar sem celular, pra ficar sem distração e apenas observar como essa energia de você se reorganiza, tá? Pra isso, a ação prática do dia vai ser criar um ritual de conexão, tá? O desafio é criar esse pequeno ritualzinho de conexão. Pra quê? Pra gente estipular essa rotina, né? Algo bem simples, mas que ajude vocês aí a fortalecer essa energia todos os dias, né? Eu vou dar algumas opções aqui pra vocês, mas vocês podem criar de vocês, claro, né? O que eu gosto, tá? Quais que são as opções aí que eu gosto? Eu gosto de acender um incenso, acender uma velinha, né? E respirar profundamente, só isso. Por quê? Porque esse ritual, ele me traz ali, né? Agora é o meu momentinho. Aí pego o incenso, passo pela casa, decreto ali afirmações positivas, tá? Esse é um ritual. Vocês podem, aí se vocês gostam, acender uma velinha, acender um incenso e respirar profundamente. Pronto, já se conectaram. Tiraram essa tensão da mente e trouxeram pra respiração, tá? Outra opção aqui, né? Escrever 3 coisas pelas quais tu é grato antes de dormir. Isso é outro ritual. É outra opção, né? Eu vou dar aqui 4 opções pra vocês, tá? Fazer uma oração. Ou simplesmente ficar em silêncio por 5 minutos. Dá até pra pôr, quem quiser, dá até pra pôr ali o alarme no celular, né? Já que se o dia for corrido, né? Coloquem um alarme ali, um cronômetro. 5 minutinhos ali pra ficar em silêncio, quietinhos. Ou a 4ª opção aqui, né? Tomar um banho consciente, mentalizando a limpeza da tua energia. Deixar aquela água cair. Pode ser, o momento de conexão de vocês pode ser a hora do banho. A hora que aquela água cai, vocês ficam visualizando aquela água limpando toda essa densidade do dia, toda essa energia negativa. A água é um ótimo, né, carreador. Então, deixa essa água levar embora essas densidades, né? Então, assim, cria esse ritual de conexão, tá? Podem usar esses exemplos que eu dei pra vocês, esses 4 exemplos, ou podem criar aí o ritual de conexão de vocês, tá? Acender uma velinha, né, um incenso, respirar profundamente, escrever, né, as coisas pelas quais aí vocês são gratos, fazer uma oração, ou simplesmente ficar em silêncio durante 5 minutos, e tomar um banho consciente aí, mentalizando toda a limpeza da tua energia. Pois me contem aí o que vocês vão escolher, vão fazer hoje, pra se reconectar aí com vocês mesmos. Já comecem hoje. E pra finalizar aqui, né, o dia 5, então,
do detox espiritual, do não intox. Vamos pra receitinha, então, vibracional. Tô um pouquinho rouca hoje. Eu tive que dormir com um ventilador por causa dos mosquitos aqui na praia. É bastante natureza, bastante mato. Tem bastante mosquito aqui. Aí acordei um pouquinho rouca. Então, o que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai fazer uma infusão, né, de hibisco e louro pra limpeza energética. Ontem a gente fez... ontem foi o dia do mental, né? A gente fez um shake aí pra nossa clareza mental. E hoje a gente vai fazer, então, uma infusão de hibisco e louro pra nossa limpeza energética. Então, a gente vai preparar aí essa infusão com hibisco e com louro, né? Os dois bem facinhos de fazer, tá? O hibiscus, né? Aquele chazinho mesmo, aquela flor que a gente compra muito fácil como chá, né? Nas lojas de produtos naturais, no mercado. Por que, né, que eu trouxe o hibiscus aí pra essa infusão de hoje? Ele tem esses fitoquímicos, né? O hibisco é rico aí em antioxidantes, em flavonoides, que vão auxiliar nessa desintoxicação do nosso organismo. E vão melhorar toda a nossa circulação sanguínea e vão reduzir a inflamação. E no nível energético, o hibiscus, tá? Ele vai ajudar a purificar todo esse nosso campo vibracional, trazendo mais clareza mental. Por isso, eu escolhi hoje para nossa receita vibracional, onde a gente fala com essa de desintoxicação espiritual, o hibiscus, tá? E o louro. Então, a gente vai fazer a infusão com hibisco e louro. O louro também, né? Contém aí esses compostos anti-inflamatórios, digestivos. Ele é muito usado aí há séculos, né? Para estimular o nosso sistema imune, para aliviar a tensão. E energeticamente, tá? Ele é uma erva de proteção e expansão da nossa intuição. Já que a gente está falando com essa ligação com o nosso corpo espiritual, onde a gente quer, né, cada vez mais expandir a nossa intuição, o louro, ele vai auxiliar muito nesse equilíbrio desse campo energético para a gente conseguir expandir melhor tudo isso, tá? Como é que a gente vai preparar aí esse chá, né? Essa infusão de hibisco de louro para limpeza energética? Bem facinho, né? A gente só vai ferver água ali, vai adicionar uma colher de chá de hibisco e uma folhinha de louro, né? Se for uma folhinha pequena, adicione em 2 daí. Não sei se todo mundo conhece o louro, usa louro, é bem comum, né? A gente costuma colocar no feijão, né? Aquela folhinha mais durinha, assim. Ele é muito bom pra fazer infusão também, tá? Pra fazer chá. Então aí vocês vão deixar 5 minutinhos tapadinho, né? Essa infusão. Coloque um pratinho em cima ali pra deixar agindo, pra liberar aí esses fitoquímicos. E aí depois de pronto, vocês vão beber e vocês vão mentalizar. Eu limpo a minha energia e me conecto com a minha essência. Por quê? Porque eu estudei, né, a fitoenergética. O que é isso, né? A fitoenergética é a gente aliar tanto essas características, né, esses benefícios que os chás, que a ervas contém, junto com a nossa intenção. Então, a intenção, ela é muito poderosa, o famoso benzimento, né? Aquela intenção que a gente coloca ali, às vezes conta muito mais do que o próprio benefício, né, ali nutricional, que traz a erva, o chá, enfim, né? Então, a gente vai fazer o chazinho em infusão e a gente vai mentalizar, né, ou decretar ali em voz alta mesmo. Eu limpo a minha energia e me conecto com a minha essência. Então, essa infusão vai fortalecer aí o corpo de vocês, a mente de vocês, o campo espiritual de vocês, tá? Façam, depois me contam aí como vocês se sentiram. Certo? Então, hoje foi isso, né? O 5º dia aí do nosso Não Intox. Quando a gente tá falando de desintoxicação espiritual, são essas 4 aí tarefinhas que eu quero deixar pra vocês, né? A gente falou aí, né? Separar um momento do dia pra ficar em silêncio, sem celular, sem distração. Apenas respirar e observar como a tua energia ela vai se reorganizar nesse momento. Criar esse ritual de conexão simples. Pode ser acender uma vela, acender um incenso, respirar profundamente, pronto. Já é um ritual, tá? Pode ser escrever 3 coisas aí que vocês são gratos no dia de vocês. Pode ser antes de dormir. Isso traz uma energia boa também pro sono de vocês. Pode ser simplesmente fazer uma oração, ou ficar em silêncio durante 5 minutos. Pode botar o celular ali pra tocar 5 minutos. Porque vocês vão ver que cada vez fica mais fácil. Mas é aquilo, é o hábito, é a constância que torna isso um hábito, tá? Então escolham algo hoje mesmo pra se reconectar com vocês e façam essa infusãozinha aí. E aí já aproveitem e já tragam essa infusão para esse momento aí de reconexão de vocês, esse ritual de conexão, enquanto estão lá com a velhinha acesa, estão tomando esse chazinho de vocês. Nossa, pronto, já se reconectou, já acalmou, já conseguiu ouvir a intuição, né? Alinhar essa intuição com o coração, com o sentimento. Por quê? Porque se eu não faço isso, a minha mente não me dá espaço, tá? Para eu realmente ouvir a minha intuição, para realmente me equilibrar. Tá bom? Então, por hoje é isso, né? Então, se vocês sentiram aí, né, conectaram, né, com isso, sente que a energia de vocês fica sobrecarregada mesmo, que vocês vivem aí no automático e que precisam se reconectar, lembrem que é um processo, tá? E que isso não acontece de uma hora para outra. Vocês precisam ter constância, vocês precisam fazer disso um hábito, vocês precisam trazer isso para a rotina de vocês. Assim como escovar os dentes, esse momento, né, de silêncio no teu dia, esse ritualzinho, seja de 5 minutos, tá? Ele vai ser muito bom, tá? Então amanhã a gente segue aí pro penúltimo dia desse desafio No Intox, o 6º dia, onde a gente vai falar aí, né, sobre a integração e expansão.
A gente falou nesses últimos dias, né, como limpar o nosso corpo, como limpar a nossa mente, como limpar as nossas emoções, como se reconectar aí com a nossa energia. Mas o limpar, ele é só o começo. Agora, nesses 2 últimos dias aí, a gente vai colocar tudo no lugar, tá? Então amanhã, no dia 6, penúltimo dia aí de desafio, a gente vai falar sobre essa integração e sobre essa expansão, tá? Porque Detox de verdade, né, não é só um evento isolado, né? É um processo contínuo de escolhas diárias que mantém a nossa vibração elevada. Por isso que eu trouxe o não intox, né? A gente, antes de desintoxicar, a gente precisa pensar em como não intoxicar. E o que eu preciso incluir no lugar de coisas que não servem mais para minha energia, né? Então é isso que a gente está conversando e fazendo aqui. Tá bom? Então já se preparem aí para mais um dia de transformação. Um ótimo dia aí para todo mundo. Tchau, tchau.